qual que realmente vocês consideram que realmente houve uma superação e quais ferramentas vocês consideram mais importantes, assim, que vocês utilizaram nesse momento de superação? E naquela hora eu sabia que meu pai tinha falecido, porque não era pro meu irmão estar ali. Eles tinham que estar lá. Eles tinham que estar lá. Estamos aqui estreando o SuperaCast, o nosso episódio número 1. Este é um programa do Instituto Cibele Gilioli sobre a minha direção. Eu sou a doutora Cibele e estou aqui para levar mais informações aos meus alunos, clientes, informações relevantes que eu tenho certeza que irá contribuir aí para o seu crescimento profissional. Eu tenho aqui do meu lado o meu querido esposo, parceiro, amigo, um grande apoiador desse projeto, Danilo. Tudo bem, Danilo? Sim, tudo bem, graças a Deus, tudo beleza. Estou muito feliz de estar aqui, te prestigiando esse projeto aqui, fazendo parte disso. Muito feliz também com os nossos convidados. E vou deixar você apresentar eles aí. Legal. E estamos estreando este programa com um casal que a gente admira demais. Muito. A gente admira muito. Um casal aquático. Que a gente vai até colocar uma fotinho de vocês aí na tela. E eu quero começar apresentando primeiramente ele, Marcos Fracaro. Fracarro ou Fracaro? Fracaro. Marcos Fracaro, 37 anos, campeão da travessia 14 bis, 24 km, campeão da travessia Caraguá, Ilhabela, 22 km, com 2 recordes incríveis. A Amazon Challenge, 30 km e o desafio 28 bis, 48 km. Meu Deus! Já vamos falar disso já. É muito, muito km, gente. E também ela, Carla Isturion, 36 anos, campeã brasileira e recordista sul-americana, com 3 recordes importantíssimos. Paulista, 100 metros livres, brasileiro e sul-americano com revezamento 4x100 medley feminino. Caramba, Danilo. Deve ter história de superação aí. Caramba, ainda bem que não perguntaram os nossos recordes. Tá tudo bem, né? Então vamos lá. Vamos começar então com o Marcos Fracaro. Quero que você fale um pouquinho sobre essa trajetória na natação, como que a natação entrou na sua vida, como tudo começou, conta pra gente. Joia, antes de mais nada, agradecer a oportunidade, Cibele, Danilo, de estar participando desse primeiro episódio, né, que com certeza será o primeiro de muitos, e é uma honra estar aqui com vocês, junto com a Carla, minha esposa, também do meu lado, e vamos lá. Bom, a natação, assim como a Carla, a natação está em nossa vida já há muito tempo, né? Graças aos nossos pais, ao meio que a gente cresceu, então a gente pratica natação desde criancinha. E ao contrário da Carla, eu nunca fui muito habilidoso com o negócio não, cara. Eu sempre fui, assim, eu falo que eu sempre fui determinado, eu nunca fui um bom nadador, porque todo mundo começa na piscina, né? Então as competições de piscina são a base de tudo, né? Ainda mais aqui no Brasil. E eu nunca fui um bom nadador de piscina. Aí depois de mais velho, né, a gente vai conhecendo a gama toda, né, de opções que você tem para estar explorando. E com o passar do tempo a gente vai aprendendo coisas diferentes também. E nosso corpo vai passando por mudanças, né? Então, no esporte de endurance, que são os esportes longos, né, de atividades longas, a gente vai notando que quanto mais velho você vai ficando, mais facilidade você tem para praticá-los. E eu fui notando isso. Eu falei, será que não tá na hora de eu trocar um pouquinho? Porque eu fiquei batendo tanto tempo nas provas curtas, provas de piscina e tal, e nunca foi, né, algo que eu tive resultados. Eu sempre fui um nadador de mediano para baixo, né? Daí eu me dei a oportunidade de me arriscar, né? Tipo, ter experiências diferentes, né? Pisar em lugares diferentes, que eu não tinha essa vivência antes, e experimentar, né? Pô, o que é esse negócio, essa travessia 14 bis? Eu sempre escutei falar, mas pra mim era coisa de maluco, né? Pô, o nego vai entrar pra nadar 24 quilômetros, né? Pra que fazer isso, né? E foi, tipo, uma hora pra outra, eu dei vontade de fazer, vou me dedicar a isso. Eu procurei o meu técnico lá de Campinas, o Samir Barel. Eu falei, cara, você tá disposto a fazer esse desafio comigo, né? A passar por isso? Ele falou, não, cara, vamos embora, vamos fazer, né? E a partir daí tudo começou a mudar,
né? Então, a minha vida na natação mudou da água para o vinho, né? A partir desse momento, que foi onde todas as portas começaram a se abrir, todos os resultados começaram a acontecer, o reconhecimento, em consequência do trabalho que a gente vinha fazendo, também aconteceu. A gente conseguiu abrir a nossa assessoria, né? Nossa parte profissional cresceu muito. Então, foi a partir desse ponto que eu falei, não, agora vamos experimentar algo diferente, e a coisa começou a andar para valer. Caindo no assunto que a gente estava conversando antes nos bastidores, né? Às vezes aquele medo de mudar, né? De trilha que você está seguindo, às vezes acaba te barrando de muita coisa, né? Então, nesse momento, eu falei, não, vamos tentar. E não pensando nisso, foi algo natural, né? De trocar de caminho, que as coisas foram acontecendo naturalmente, né? Sim. Através do esforço, lógico, de cada objetivo, né? E a partir daí eu comecei a fazer as provas de águas abertas, que hoje em dia ela está muito mais difundida no país, graças aos atletas antigos que vieram aí praticando, e a coisa foi crescendo. Graças à própria Ana Marcela Cunha, que é a nossa nadadora campeã olímpica da prova de 10 quilômetros. Então, com tudo isso, a modalidade foi crescendo muito. E hoje ela já tem o que não acontecia antes, que era você trabalhar a criança desde cedo para essas provas de longa distância, né? Isso não acontecia antigamente. Hoje já tem essa especialidade precoce, vamos dizer assim, como se faz com as crianças nas provas de piscina, tá? Certo. Então, sem contar que a gente disse que a maratona aquática, as provas de águas abertas, elas são muito mais democráticas, né? Então, você vê lá numa prova amadora, né? Uma prova comercial lá, que hoje tem todo final de semana tem uma prova. Você vê o público de tudo quanto é jeito lá, nadando. Tem o mais gordinho, tem o magrinho, tem o senhor, tem o novinho. Então tem de tudo quanto é jeito. Aquele que nada muito bem, aquele que não nada tanto, tem o deficiente físico, e todo mundo nadando junto. Isso é sensacional, né? Acho que pra gente que é da área do esporte, quando a gente enxerga as coisas dessa maneira, você fala, nossa, tô no lugar certo, né? Muito legal, Bacana. muito legal. Inclusive, pegando o gancho, né, nessa sua história, eu percebo também no Instituto que tem muitos alunos que chegam com esse receio de mudar. Sim. Né? O receio, às vezes, estão acostumados a atuar sempre na mesma área, fazer a mesma coisa, e aquele medo de dar o passo, e será que o investimento realmente vai ter um retorno? Será que realmente... E aí, a hora que eles entram e experimentam, né, uma nova área, muitos realmente alcançam resultados melhores do que vinham alcançando antes. Existe o risco, né, Si? Só que se a gente não arriscar, a gente nunca vai saber. Exatamente. Né? Só que a partir do momento que você decide fazer algo diferente e você se dedica 100% àquilo, a chance de dar errado é muito menor. Né? É isso. Então, a partir do momento que isso depende só de você para fazer, você vai fazer dar certo. Né? De um jeito ou de outro, você vai fazer dar certo. E foi isso que aconteceu. Ai, que legal, que legal. E você, Carlinho? Bom, eu comecei um pouco mais cedo do que o Marcos. Eu tive muita influência dos meus pais, né? Eu sou filha de atletas. Meu pai foi jogador profissional de futebol. Minha mãe sempre foi jogadora amadora de basquete, né? Desde muito cedo, em competições, enfim. Eu tenho um irmão mais velho, né? O Fábio, 7 anos mais velho do que eu. E assim, o meu irmão, como o primeiro filho, ele fez de tudo, né? E até que ele se encontrou na natação. E aí, quando eu nasci, ele já tinha 7 anos, então ele já praticava a natação constantemente, né? A gente sabe, não vou nem falar muito sobre isso, mas os benefícios da natação para criança. E aí eu nasci, ele já estava praticando, começando aí nas competiçõezinhas, festivais. E minha mãe levava eu para cima, eu para baixo. E deu ali 5 anos, quase 6 anos, ela me colocou também. A gente nadava numa piscina da prefeitura, em Limeira. Né? Sou limeirense, não sou piracicabana. E aí eu lembro que minha mãe sempre me conta, né? Ela fala assim, você não tinha nem tamanho e nem a idade para começar. Nossa. Porque... lá era assim. Tamanho ela não tem até hoje. Tamanho ainda não tenho. Mas assim, ou tinha que ter 6 anos, ou tinha que ter a altura que desse pé na piscina. Nossa. E eu não tinha nem 6 e nem a altura. Muito menos a altura. Né? Mas o meu irmão já tinha me ensinado a nadar em casa. Que a gente sempre teve piscina no sítio e tal. Então, a minha mãe chegou lá e falou, olha, eu quero matricular minha filha. E aí a moça falou, qual a idade dela? Ela tem 5,5. Ah, mas ela não pode. Qual o tamanho dela? Ela falou, ela tá aqui. Nossa, eu acho que não vai dar. A piscina não dá pé. Minha mãe falou, mas ela sabe nadar. Aí a moça falou, mas eu não posso. Eu falei, ela pode fazer um teste? Aí de tanto minha mãe insistir, né? Minha mãe mega insistente. Não, tá bom, vamos fazer um teste. Fui lá, passei no teste.
que eu já nadava de grauzinho, já nadava costas, tudo muito rudimentar, claro, uma criança de 5 anos e meio. Mas assim, eu já conseguia acompanhar a turminha de 6, 7 anos, né? E foi aí que eu comecei. Olha uma que piscina legal. pública, né? E nunca parei. Mas aí você começou já pra competir, assim, já pra fazer. Era as turminhas não era de natação mesmo, que faziam lá 3 vezes na semana, Ah, né? tá. Que ensinava mesmo, que já preparava pra categoria pré-mirim, que era a categoria com 8 anos. certo. Que é onde a gente inicia as competições de natação de piscina. E aí eu já acompanhava a turminha dos 6, 7, 8 anos. Daí a moça falava, beleza, deixa ela aí, continuar, E aí- né? E aí eu fui. Até agora. Até hoje, Você tá com 36. São quase 31 anos 30 nadando. Nossa. E eu nunca fiz outro esporte. E eu pedia pra minha mãe, às vezes eu até brinco com a minha mãe, eu falo assim, eu sou descoordenada pra certas coisas porque você não me deixou fazer outra coisa. Ela falou, mas você se deu bem na natação. Ela falou, você não é boa nadando? Então. Eu falei, poxa, mas eu vou jogar bola com alguém, eu sou descoordenada. Tênis de mesa, vamos jogar Não um tênis vai. de mesa. Não vai, sabe? Eu quis fazer ginástica olímpica. Não, você tem que treinar natação. Enfim, hoje eu sou muito grata aos meus pais por terem insistido, porque eu falo que grande parte de tudo que eu tenho, de tudo que eu sou, eu devo ao esporte. Sim. Né? E aí eu fiquei na natação até hoje. Nadei várias provas diferentes, quando mais nova, né? Passei por vários clubes, por vários técnicos. Até que eu fiquei um pouco mais velha ali na categoria juvenil, júnior, que é 16, 17 anos. Aí eu comecei a me especializar mais nas provas de velocidade. Então eu falo que eu sou o oposto do Marcos, né? O que ele tem de resistência para nadar quilômetros e quilômetros, eu tenho de potência e velocidade para nadar provas curtas. Né? E aí me especializei, fui por 10 anos atleta profissional. Então vivi do esporte por 10 anos, era a minha profissão. Ser nadadora, né? Em algumas cidades, nadei por clubes pequenos, por clubes grandes. E hoje eu levo como... eu falo que é a minha segunda paixão, né? A natação. Como um esporte amador. E para minha vida profissional, né? Eu sou formada em matemática, primeiramente. E eu fui fazer educação física depois de mais velha, né? Então, eu ia perguntar... Ixi, antecipei. Não, de forma alguma. Eu ia perguntar isso, porque eu vi aqui no seu currículo, né, na questão aqui no item formação matemática. Eu falei, pera, como Isso. assim, né? Eu dei aula de matemática por 15 anos, de 2007 até 2022. Foi quando eu parei, ano passado. Até 2022. Professora de Fundamental 2, né? Que é do 6º ao 9º ano, a nossa antiga 5ª, 8ª série. Essa foi minha primeira formação. Eu fui fazer educação física aos 27 anos de idade. Quando eu vim morar aqui em Piracicaba em 2014. Eu ainda era atleta profissional, eu recebi uma proposta para nadar por Piracicaba. E daí eu falei, olha, eu vou, mas eu quero uma bolsa de estudo porque eu quero fazer outra faculdade. Né? Eu já tinha feito matemática, uma especialização em psicopedagogia. E aí o técnico falou, não, eu consigo a bolsa para você. Então você vai ter o seu salário e vai ter a bolsa de estudo. Essa era a condição de eu vir. E aí eu fiz educação física. Que legal. 4 anos aí de bacharelado. E a matemática entrou, você comentou que começou com quantos anos? Eu comecei a dar aula em 2007. 2007. Isso, eu tinha 20 anos. 20 anos. Mas e aí, essa faculdade entrou porque em algum momento houve um questionamento, assim, da questão de eu vou ficar só na natação, eu vou ficar só fazendo isso? Tipo, uma autocobrança ou uma cobrança, às vezes, dos pais? Não, na verdade, eu sempre gostei muito de matemática. Muito, desde Nossa. pequena. Minha mãe sempre me, né, fazia Kumon, as Olimpíadas de Matemática. Eu sempre gostei, sempre me dei muito bem, né, com a parte de exatas. E aí, quando eu cheguei na época do vestibular, eu prestei 3 coisas completamente diferentes, né? Eu prestei matemática, educação física e agronomia. E eu falei que a que eu passasse, eu ia fazer. E aí, a agronomia, eu só prestei a USP aqui em Piracicaba, que é considerada, acho que ainda melhor, né? Faculdade de agronomia, eu não passei. E aí, eu prestei umas públicas de educação física, também não passei. E passei em matemática. Eu falei, beleza, vou fazer, eu gosto. Sempre gostei de ensinar, de ajudar. Acho que ser professor é ter o dom para isso, né? E aí, não por assim, eu preciso ter uma profissão porque eu sei que a carreira de atleta é curta. Eu nem era atleta profissional, eu me tornei atleta profissional aos 21 anos.
Então, depois já tinha eu já era professora de matemática. Professora. Então a matemática veio por um gosto mesmo. Eu queria legal. ser professora. Nossa, legal. Muito bacana. E matemática é difícil, né? É difícil, assim, professora de Kumon. Fiz Kumon de matemática, de português. O Danilo fala muito bem As de meninas Kumon. precisam fazer Kumon. Viu? Então. É sensacional. O Danilo fala muito bem do método Kumon mesmo, né, Dan? Viu? E antes de você dar sequência aí, você falou que gosta, né? Sempre gostou de ensinar, de dar aula. E você também, né, Marquinhos? Você, professor também, quem já foi teu aluno, né? Como eu na natação. Foi de boa também isso daí? Ensinar? Como é que foi isso daí pra... Foi sim, Danilão. Na verdade, quando eu entrei na faculdade de Educação Física, isso foi em 2004, eu também fui com uma bolsa de estudos, fiz em Ribeirão Preto. Na época eu fui para lá porque, além da possibilidade da bolsa, tinha uma atleta olímpica na época que andava na mesma equipe, então eu queria... Assim, a gente era jovem ainda, então a gente achava que poderia chegar em algum lugar, né? Então, e a partir do primeiro ano de faculdade, hoje em dia, se falar isso, o pessoal o CREF vai cair em cima, né? Mas eu já comecei a dar aula na faculdade de natação. Tinha a piscina da faculdade, eu comecei a trabalhar com a criançada lá, né? Então, vamos colocar aqui, seria entre aspas um estágio, né? E início, minha bolsa inicial foi através das aulas, depois que me deram a bolsa para treinar, né? Então, foi um jeito de começar aí. E eu sempre fui um cara muito tímido, né? E no início foi difícil para mim pegar, sabe, começar a aprender a falar. Tanto que hoje tem vezes que eu até enrosco ainda, né? Dá aquela travada, mas isso já melhorou muito, né? Então, o fato de conseguir passar para outra pessoa o que você está pensando, o que ela vai sentir, porque você já sabe, como a gente foi atleta a vida toda, então a gente sabe o que a pessoa vai sentir fazendo determinado exercício. Né? Então, até a gente conseguir chegar nesse ponto de transmitir isso para o aluno, né? Demora um tempinho. Mas foi o pontapé inicial para se soltar, né? Para começar a ficar mais tranquilo. E também, isso daí, até ligando aí com os alunos, porque quando a pessoa ensina, ela aprende bastante também. Ela aprende. Nossa. Ela aprende. Existe uma pirâmide, eu não vou lembrar o nome do autor, mas ele define exatamente as categorias, os níveis de aprendizado. E aí, realmente, quando você está ali absorvendo a parte teórica, você está no primeiro estágio do aprendizado, e aí quando você pratica um segundo estágio, e quando você ensina, aí sim você aprendeu. Aí você conclui, né, aquele... Às vezes os alunos lá do instituto, eles ficam meio assim, né, de dar a aula e tal, e aí tem muita gente que começa a ensinar. Exatamente. Né? Começa a ensinar e aprende, se sente muito mais confiante. É, né? a gente traz os alunos, sim, a gente traz os alunos que fazem a residência lá com a gente, que é um curso mais extenso, um curso de 10 meses. Então, a gente puxa esse aluno para ser monitor. Então, daí ele passa a me ajudar nos cursos menores, que eu também tenho lá a imersão, que é um curso de 3 dias. Então, aí a gente puxa esse aluno que está evoluindo na residência para agora ensinar. E aí a gente percebe que ele, assim, se ele estava no degrau 2, ele vai pro... Um salto, né? Ele dá um salto. Isso é muito, muito interessante. Muito legal. Bom, vamos seguir aqui. Já falamos da formação deles. Não falamos da formação do Marquinhos, né, Marquinhos? Marquinhos, no meio do caminho, ciências contábeis. Esse casal é um casal revelação, né, Danilo? É um casal revelação. Ciências contábeis no meio do caminho. Contador. O Marquinhos falou pra mim uma vez que ele era contador. Eu falei, caramba, Marquinhos. E nem é de história, né? É de contador mesmo. Contabilidade mesmo. Falei, caramba. A gente pode considerar que foi culpa da pandemia, cara. Essa faculdade. Porque foi assim, eu consegui tirar muito aprendizado daqueles 2 anos que a gente viveu, né? De tumulto. A nossa profissão parou, né? Então, como muitas outras também. Mas a gente não tinha como trabalhar remoto, não tinha como dar aula de natação pelo celular, né? Online. Não existe isso, né? Então, a gente ficou 2 anos aí na dificuldade mesmo, né? Porque ela já não podia dar aula também, apesar de no colégio ela continuava, né? Dando as aulas a matemática ainda salvou um pouquinho. Online, que a gente continue dando aula online, né? Sim. Mas assim, então a gente ainda tinha uma renda ali, que era da escola, porque as escolas não pararam.
né? A gente parou ali É. uma semana, mas depois já voltou online, né? Agora a natação Zerou tudo. Zero. A fonte de renda Zero. era 100% natação. veio pra zero. E foi tudo por água abaixo. E aí eu tirei a lição. Falei, bom, não posso depender de uma coisa só. Né? E meu pai, ele tem um escritório de contabilidade. Nunca foi meu forte. Nunca. Tanto que da família eu sou o único que tava fora do escritório. Né? Aí foi um momento que eu falei, peraí, acho que é um sinal, né, cara? Vamos investir no negócio da família e adquirir esse conhecimento que eu precisava para estar trabalhando junto. Tanto que hoje, depois de toda essa pandemia e tal, tudo aconteceu, hoje quem toca mais a parte das aulas presenciais é a Carla, né, na assessoria. Eu fico mais por trás com as planilhas e planejamento de treinos e eu trabalho praticamente integralmente hoje no escritório de contabilidade. Então, meu foco praticamente mudou, né? Lógico, a natação tá ali, né? Aquela paixão, né? Tá Sim. guardada ali. Mas hoje, vamos colocar aqui, 85% do meu tempo eu gasto hoje no escritório de contabilidade. Nossa, então é até mais do que a gente imaginava, né? Eu achava que era só um bico Tá um ali. contador nato, Bom, depois no final a gente pode consultar, né, Dan? Estamos aí. Podemos consultar aí. Bom, e aí eu quero saber agora o seguinte: qual foi para vocês a prova mais importante, a mais relevante, que deu assim o maior destaque assim para vocês, né, nessa jornada aí da natação? Pode começar. Deixa eu pensar. É que como nadadora de piscina, a gente participa de muita prova, muita competição. É uma frequência maior de competições do que o Marcos. Eu não digo assim o prêmio maior, Não, mas sabe sim, assim, aquela prova prova que que foi ela te o divisor. transmitiu algo diferente, assim, um divisor, que você falou aqui. Eu acho que teve assim duas que... Uma quando eu era infantil, que eu acho que foi a minha primeira medalha em Campeonato Paulista, que me abriu os olhos e falava, opa, acho que se eu me dedicar 110% vai ser legal, né? Eu nunca almejei ser uma atleta olímpica. Isso eu sempre deixei muito claro, até a minha mãe, né, meus pais sempre me cobraram muito de resultados, que minha mãe é daquela assim, você vai competir, você não vai só participar. Você vai pra ganhar. Você vai pra ganhar. A minha mãe é dessas. Top. E tá lá com a cinta na mão. Jogadora de basquete, ela? Ela De foi basquete? amadora e meu pai foi jogador profissional de futebol. Então eles falavam assim pra mim, se você vai competir, faça o negócio direito. Então acho que essa primeira medalha como infantil foi uma prova assim que eu falei, tá, agora eu tô entendendo o que minha mãe quer dizer. Certo. Mas eu tinha 14 anos. Mas já girou uma chave. Isso, já mudou virou uma chave. É. Falou, olha, você quer ser uma atleta de alto nível, você vai ter que botar uma porcentagem a mais do que você tá fazendo. E eu fiquei em terceiro lugar. E daí eu não queria ser a terceira, eu já queria ser a primeira. Lógico. Se eu tô aqui no pódio em terceiro, por que eu não posso subir no lugar mais alto? Mas eu acho que uma prova que realmente foi muito importante para mim foi um troféu José Fink, que é um campeonato absoluto, né, brasileiro. Que hoje a gente tem os campeonatos brasileiros de categoria, né? Infantil, juvenil, júnior, sênior e os absolutos. Que é onde estão os nadadores profissionais. E assim, absoluto, desculpa, não tem, só a pessoa não entender, tem idade. Não tem idade. Você compete com a pessoa mais velha, mais nova, exatamente. peso, não muda nada. Tudo... Se a de 14 tem o índice pra estar ali e a de 30 tem o índice pra estar ali, elas vão competir numa mesma categoria e é uma medalha de ouro. Só a pessoa entender o que é absoluto. É isso aí. E eu já vinha nadando há algum tempo essas competições, né? São índices mais fortes, é um campeonato bem seleto no Brasil. E foi a primeira vez que eu nadei e eu conquistei a vaga para a Copa do Mundo de natação. Então foi a minha primeira convocação para a seleção brasileira. Nossa, que legal. Foi aí que eu falei, nossa, é que eu me senti profissional de verdade. Que legal. Eu recebia para isso, eu tinha meu salário de nadadora, mas até então eu nunca tinha chegado no ápice de um atleta que é representar o seu país, né? Sim. Então acho que essa foi a prova assim que hoje me marca muito. Eu não ganhei uma medalha nessa prova. Mas eu fui convocada. Teve uma relevância ali importante para você. Exato. E a partir daí, tudo na minha carreira mudou, né? Que legal. A minha carreira como profissional deslanchou um pouco mais. E que eu trouxe agora para minha carreira profissional, né? Então, eu falo que eu trago esses resultados não só para Carla atleta, né? A Carla pessoa. Mas eu trago para Carla
professora técnica de natação, Sim. companheira de equipe, Sim. né? Esposa. Sim. Então, são as coisas que o esporte nos dá. Nossa, né? o esporte ensina demais, né? É isso. Eu falo que é uma das melhores escolas. Exatamente. Não, e você, né, depois que você fez essa prova, você se sentiu mais, como que eu posso dizer? Você ficou mais confiante nas tuas... Depois dessa prova, em tudo que você fazia, você se sentia mais confiante e tal? Tudo. Eu me sentia mais confiante para treinar, eu me sentia mais confiante para competir, eu me sentia mais confiante para estudar, para trabalhar. Eu falo, poxa, eu sou boa. Eu sou boa. E eu acreditei nisso, de fato, que eu era boa. Às vezes as pessoas falam pra gente, né? Poxa, você é boa nisso. Mas se a gente não acredita... Não adianta. Não adianta. É aquele olhar pra dentro e falar, eu sou boa. E eu vou fazer por merecer ser boa, ser citada, né? Falar, nossa, eu quero... Hoje eu escuto, né, meninas de 14, 13, 15, que poderiam ser minhas filhas, né? Fui numa competição esse final de semana, a gente foi competir. E eu competi contra meninas de 14 anos. E até eu fiz um post sobre isso e falei, nossa, elas estão muito mais treinadas do que eu. Elas têm muito mais disposição do que eu. E eu tava ali, ganhando delas. Olha que interessante. E eu escutar delas, falar, poxa, nossa, você é uma inspiração. Porque você que tá legal. com 36 anos. E isso, hoje, pra natação profissional, é velho. Não tem atletas de 36 anos nadando em super alto rendimento. Olha. E aí, você escutar isso e falar, poxa, nossa, eu quero ser que nem você. Ai, que legal. É que isso não tem preço. Não tem preço. E é só assim, é só o esporte que me deu isso. É, muito legal. Né? Muito Por mais que legal. minha mãe e meu pai tenham me ensinado tudo, foi o esporte que me deu Que legal. essa satisfação. Então, isso é incrível. Nossa, muito legal. E você, Marquinhos? Qual foi a prova que deu a relevância que você sentiu essa... Foi recente, foi ano passado. Esse título da 14 bis que eu falei pra vocês. Essa da... É dos 24 quilômetros, apesar de já ter feito distâncias maiores, não foi nem pelo fato da distância em si, né? Porque foi uma prova que eu competi ela por 6 anos consecutivos para conseguir chegar e ganhar ela, né? Então, ali quando eu botei o pé no chão, né? Depois de 4 horas e 38 nadando, que eu coloquei o pé no chão na chegada e fiquei sabendo que eu era o primeiro colocado, aí eu falei, puxa vida, eu lembrei lá de trás, né? Quando eu competi a piscina ainda, que eu só treinava e não conseguia ter resultado bom, né? Eu falei, puxa vida, valeu a pena eu ter ficado nadando lá, nem que para não ter nenhum resultado, né? Que me levou a ter a confiança e a mente, né? Assim, para conseguir suportar tanto tempo nadando em um ritmo forte e saber que aquilo lá me ajudou a chegar até onde eu cheguei ali agora, né? Então, todo o processo, né, de aprendizagem, né, de iniciação, de desenvolvimento, até aquele momento que eu botei o pé no chão, eu falei, puxa vida, cara, valeu a pena. Que né? legal. Valeu a pena. Então, e essa prova, queira ou não, aqui no Brasil, ela é a mais tradicional que tem. Certo. Por ter muito tempo já de existência. Isso. E ela é muito concorrida, né? Então, assim, poxa, quem tem um título de uma prova dessa hoje na ultramaratona, putz, cara, realmente nada pra caramba, né? Eu não sou muito assim, não, mas eu consegui chegar lá. Né? Então, assim, respeito, um reconhecimento. Isso. E pra mim foi uma realização enorme. Realmente foi onde vi que tudo valeu a pena, né? Então, valeu a pena ter passado por todas as dificuldades, ter treinado, ter feito meus pais me manterem fora da cidade, né? Treinando em Ribeirão Preto. E eu falei, nossa, não decepcionei ninguém, consegui chegar onde eu queria. Sim. Né? Então, ali foi a cereja do bolo ali. Tanto que tudo que vier depois daquele dia lá, pra mim já foi. Tudo São da cumprida. lucro. Só pra explicar isso aí, foram 24 quilômetros em 4 horas e 38. 38 minutos. Isso. E aí, essa prova, vocês, cada um faz individual e marca o horário, ou saem juntos e quem chegar primeiro? É formato isso daí? competitivo, todo mundo sai junto. Como é uma ultramaratona, né? Cada atleta é obrigatório ter um caiaque junto, ou um barco junto, né? De staff. Então, se você não tiver o seu acompanhante junto, você não faz a prova, né? Então, é uma prova que, na verdade, é em dupla, né? Que você tem que ter seu staff junto e você nadando, né? E ela é competitiva, cara. Sai todo mundo junto. E tanto que eu só consegui ganhar a prova nos últimos 4 quilômetros de prova. Eu tava atrás. Você tava atrás a prova toda praticamente. Os 20 quilômetros estava atrás. E aí, com 4 quilômetros para acabar, eu consegui chegar no primeiro colocado e passei ele.
para conseguir chegar até o final. Então foi uma experiência bem bacana. Tenho todos os momentos gravados na cabeça. Bacana. Que legal. E assim, analisando assim, até para o pessoal também se situar, né? O que vocês consideram, por exemplo, vamos chamar essa maratona aquática de um endurance, né? Um tempo maior na água e a Carlinha já os tiros mais curtos. Eu poderia afirmar que esse tempo maior na água requer muito mais controle emocional do que os tiros, ou a pessoa tem que trabalhar emocional em ambas as situações, assim? Ambas as situações. Ambas as situações. Elas são emoções diferentes. É isso que eu queria entender. Eu não sei se o Marcos vai concordar, mas no meu caso da velocidade, eu falo que é uma emoção ali de um estopim, assim. Tem que ser um negócio... Vai. Sabe aquele negócio que não pensa? Né? Não que a prova não tem que ser pensada, porque a gente treina muito pra isso e tem que estar muito concentrado. Mas assim, você tem que ter o controle. Numa prova de 50 livre, por exemplo, que hoje eu nado pra 27 segundos, eu não posso errar. Porque 1/100º de segundo faz eu ser a campeã ou a vice-campeã, ou eu estar fora do pódio, ou ter o índice ou não ter. Então, assim, eu não posso pensar em sair errado, em virar errado, ou em chegar errado, ou em ondular errado. Ao mesmo tempo que eu acho que na longa distância, você manter o seu emocional por muito tempo. Eu acho que... Eu nunca fiz um trem desse. Eu passei uma fase aí pelo triatlon, né? Fiz uma prova mais longa, um meio Ironman, mas não acho que de uma modalidade só, igual o Marcos faz. Mas eu acho que deve passar pela cabeça ali uma vontade de desistir. Né? Fala, nossa, por que eu tô fazendo isso? Será que eu preciso porque mesmo? você passa mais tempo com você mesmo, né? Você tá ali e vai. São essas né? emoções diferentes. Essas emoções muito diferentes. Mas ambas precisam ter controle. Sim. Eu acho que vai muito da característica da pessoa também, né? Se olhar eu e ela, seria que a gente é duas pessoas completamente diferentes. Eu sou aquele cara, se falar prepara, vai pra mim, eu falo... A Carla já tá lá na frente, né? Então, são características completamente diferentes. Não que uma pessoa igual ela não possa fazer uma prova de longa duração. Nada impede. Isso é treinável, né? Mas eu acho que isso facilita muito. Sim. Né? Então, a parte... perfil, né? Perfil de cada um também pode influenciar nisso daí. O teu perfil se encaixa mais com esse daí, com essa mais distância, você tem mais, e o dela mais estouradona. Isso, exato. É o pitch. Acho que é por isso que a gente se dá bem. Os opostos. Forma uma dupla e tanto. Os opostos se atraem. Legal, é isso aí. Viu? Mas só pra concluir aqui o do Marquinhos. E aí, Marquinhos, com essa prova aí, eu faço a mesma pergunta também que eu fiz pra Carla. Com essa prova que você fez, você também se sentiu muito mais confiante? Foi aquela... Ou outras provas você já se sentiu mais confiante? Tipo assim, putz, agora ninguém me segura mais, mano. Tipo assim, teve isso daí também com você ou não? Na verdade, essa prova não foi pra me sentir mais confiante. Foi só pra saber que eu cheguei onde eu queria, né? Acho que tiveram outras antes que me ajudou a chegar pra essa prova. Você se sentiu assim também, né? Isso, bem... Que foi acho que a primeira que me marcou muito, assim, que foi meu primeiro desafio, né? Que na outra maratona a gente tem duas linhas de raciocínio. Tem o formato competitivo, que é igual essa daí que eu ganhei. E tem o formato de desafio, que você nada sozinho. Aí é agendado um dia, você vai lá com o barco da organização, com o juiz, e você faz a prova, né? E quando eu fiz a prova dos 30 quilômetros em Manaus, lá no Rio Negro. Aquela foi meu primeiro desafio que foi feito sozinho, né? Solo, que a gente fala. E eu fiz muito bem a prova. Inclusive, na época, eu bati o recorde da prova, que era do meu técnico, que estava no barco comigo, no dia, junto com a Carla. Ele que levava o recorde? Isso, o recorde era dele. E eu cheguei e bati o recorde dele. Então, que é um cara super humilde também, um cara... até falar dele chega a ser redundante. Mas ali foi o momento que eu achei, poxa, realmente eu consigo fazer o que esses caras fazem também. Né? Porque a gente coloca sempre o professor ou o ídolo que a gente tem sempre num pedestal bem acima do que você tá, né? Então ali que eu vi que eu falei, não, cara, dá pra realmente fazer isso bem feito, né? E então ali foi meio que um bloqueio de barreira, né? Quebrar a barreira, né? Sim. De realmente eu posso ir além disso daí. Legal. Porque tem muito disso também, né? Principalmente lá na Rova, o pessoal fica meio preocupado, com medo, e depois que vai lá, faz um
o procedimento, um caso mais... solta. Um caso mais... Eu falo muito lá para os alunos a questão dessa curva de aprendizado, né? Eles, como você mesmo falou, a gente olha os nossos ídolos, as pessoas que estão acima, parece uma distância enorme, né? Mas todos passaram pelo processo de aprendizado, de errar, eu conto para os meus alunos que os primeiros procedimentos, os primeiros preenchimentos labiais que eu fiz, não ficaram tão bons, resultados tão satisfatórios. E eu sempre procurava fazer chamar a paciente para fazer novamente, até que chegasse num resultado satisfatório. Então, a gente hoje, por ser muito imediatista, né, uma geração muito imediatista, uma geração que quer tudo para ontem e que às vezes acha que vai assistir uma aula e já vai, né, não pode, né? Existe um processo, uma curva de aprendizado que a gente tem que respeitar. Sim. Às vezes também é muito medroso o pessoal, né? Tem aquele medo que atrapalha, né? Exatamente, não pode, tem que paralisa, isso, né? Paralisa. E aí nada como começar mesmo, colocar a mão na massa para... Acho que é mais ou menos isso, né? Exatamente. Porque às vezes é aquilo que a gente até conversou nos bastidores, acho que vale a pena a gente comentar aqui. Às vezes a pessoa te vê fazendo, só que você não sabe quanto tempo que você já está fazendo aquilo. Exatamente. E essa segurança que você passa, né? A mesma coisa no esporte, né? É bom que a gente pode linkar uma coisa na outra, né? Como a Carla falou no começo, que o esporte é a melhor escola, né? Que tem. Então a gente consegue levar isso para profissão, né? Então a pessoa que te vê lá aplicando, fazendo, ela fala, nossa, eu quero fazer igual ela, mas eu quero fazer isso para amanhã. Exatamente. Cara, não, você falou imediatismo, né? E no esporte acontece a mesma coisa. A gente vê a pessoa começando a praticar uma modalidade, em uma semana ela já quer ser... Cara, peraí. Né? Você me fez lembrar, quando eu comecei a nadar lá, acho que comecei em janeiro. Aí eu falei com você, acho que você nem lembra disso, Marquinhos. Eu falei, Marquinhos, será que em setembro eu consigo fazer o Ironman? Um Ironman? O meio Ironman, né? O meio. Você nem lembra disso aí, né? Acho que você nem lembra. Aí... Ainda bem. E eu nem sabia nadar. Eu parava no meio da piscina lá, né? Tipo, a piscina de 50, eu nadava 25, parava, levantava. A gente parava, aí Carlinhos. Você não dá pra acreditar, né? Aí gente, falou, era muito engraçado. Daí, todo cuidado, assim. Tipo, não é assim, né? Aí eu entendi o recado. E realmente. Que, assim, nada é impossível. Isso é fato, né? Isso é fato. A gente só tem que tomar cuidado com qual velocidade você quer chegar lá, né? Que não existe isso. Não existe, outro, né? Desde a realização do trabalho, ao sucesso profissional, ao esporte, modalidades, enfim. Tudo tem seu tempo, né? Então, a gente tem que saber filtrar tudo certinho e seguir as pessoas corretas e aprender com as pessoas corretas para você ter esse resultado de uma maneira eficiente e que você consiga chegar até lá. Né? Isso aí. Isso é legal. Então, tem que até dar um recado pra turma aí. Esse pessoal que fica falando que é tudo, não, vem, consigo fazer... Né? Vou te ensinar existe essa expectativa. É vendido isso aí no mercado. Exatamente. É vendido isso e assim, até a minha equipe comercial do Instituto passa muito isso para mim. Olha, a aluna quer saber se você garante que ela vai aprender o preenchimento labial nesse curso. A aluna quer saber se você garante que ela vai, enfim, né, aprender a fazer perfeitamente em um curso de 3 dias. Então, não, a galera tá assim, existe uma curva de aprendizado, não adianta, para todos nós. Tem coisas que é possível em 3 dias. Exato. Tem coisas que não, exatamente. Então tem que... Galera tá acelerada mesmo. Galera tá... Bom, e aí, agora a gente quer saber como que vocês se conheceram. Porque os dois nadam faz tempo e, né, tem uma coisa em comum que eu ouvi aqui do Faculdade de Educação Física, mas não sei se é aí. Não foi aí? Não, foi muito antes. Olha, então vai. A gente se conheceu lá por volta dos anos 2000, 99, 2000, né? Vocês trombaram na piscina? Tipo, tava nadando? O Marquinhos devagar, a Carla passou voando. Deu uma abraçada. Chega pra lá, sai daí, seu merda, né? Aí minha cara, né? Sai pra lá que eu tô passando. Aí o Marquinhos não entendeu o que foi isso que passou aqui. Eu treinava aqui em Piracicaba, na época eu tava na prefeitura, né, da piscina municipal, lá tinha uma equipe. E a nossa piscina, o técnico saiu do comando da equipe e a gente ficou sem técnico pra treinar. E o técnico que assumiu, coincidentemente, era o mesmo técnico dela de Limeira, que dava treino lá. Na época, a equipe era o Corinthians, né? A equipe de Limeira se tornou um polo de treinamento do Corinthians, que tem uma equipe muito forte de natação até hoje. E de final de semana, esse técnico ele levava a gente aqui de Piracicaba para Limeira para treinar todo mundo junto.
E foi lá que eu tive o primeiro contato com ela. Só que assim, o contato só de ver. A gente não se conhecia, né? E aí depois de um longo tempo, né? A gente voltou... Na verdade, a gente sempre se encontrava em competição, mas a gente não tinha amizade de se cumprimentar. Até eu via ela competindo porque chamava atenção. Quando ela ia competir, todo mundo parava pra olhar, né? Pô, quem que é essa menina, né? Daí ela chegava e dava, né? Abria um monte de distância das outras colocadas e tal. E eu ficava olhando, né? Falei, putz, essa menina dá pra caramba, né, meu? Que coisa e tal. E depois eu tava terminando a faculdade, já acho, em Ribeirão Preto. Não, já tinha terminado a faculdade. Numa competição em Limeira também, por sinal. Já era master, a gente já tava mais velho. A gente se cruzou numa competição lá, se cumprimentamos, aí do nada, né? Começamos a conversar. E aí rolou o assunto, pô, seu namorado ou sua namorada? Não tava namorando, tá? Daí ficou aquela... Né? Claro que eu dei uma bola fora, né? Falei, nossa, e a fulana? Porque eu conhecia. Era nadadora também. Uhum. E o meu também era, o meu ex. Falei, a fulana? Ele falou, não tem fulana. Eu falei, tudo bem, porque o meu também não tem mais. Mas tipo assim, falei numa boa, sem segundas intenções. Mas... Foi uma abertura. Vamos lá, Aí depois ele me mandou uma mensagem no Facebook. Então, legal te encontrar. Já que não Vamos tem combinar mais, de fazer nem de um alguma lado, coisa. nem do outro. E foi assim. E aí começou, né? Toda a nossa história. Que legal. Então vocês se conheceram na piscina mesmo, então. Foi a Isso, piscina sendo de- atletas. sendo Que atletas. legal. Através da natação. Que bacana. Muito legal. E aí, a gente imagina que deva ter muitos desafios, né? Com essa questão de trabalhar junto, dividir o mesmo espaço, né? A gente... né, Vocês sabem, né? Eu tô rindo porque a gente também vive isso, né? E tem muitos desafios, né? E com certeza tem muita gente aqui nos assistindo que também enfrenta essa situação, que tem um lado muito positivo, na minha opinião, porque eu acredito que os casais, eles podem, né, enriquecer juntos, mas também tem os desafios, né? Sim. E aí, como que vocês lidam com isso? Vocês assinaram algum contrato? Hoje tá mais fácil, talvez lá atrás seja um pouco mais difícil. Exatamente. agora Vocês tá- devem ter passado pela mesma coisa. A gente iniciou a assessoria numa rasteira de vida aí que o Marcos levou. E aí a gente olhou um pra cara do outro e falou, vamos abrir o nosso. Não vamos mais ficar dependendo, né, dos outros. E aí a gente começou, e aí teve uma época que foi difícil, né? Foi. Porque a gente chegou ao ponto de falar assim, olha, não dá. Eu saí, falei, eu vou ficar só dando aula de matemática. Não vai dar, nosso casamento vai acabar. Que era trabalho 24 horas, né? Em casa, Isso. fora, e a coisa ficava sempre girando em torno daquilo. A gente não tinha mais uma vida, vamos pensar assim, de casal, né? E aí chegou o ponto de falar, vamos dar um tempo nessa parte aí. Então você sai um pouquinho do negócio, já que você tem uma outra opção. Deixa só eu com a assessoria, né? E vamos ver se a coisa vai melhorar, né? Se a gente consegue retomar a vida que a gente tinha antes, né? E foi o que aconteceu. Foi, daí, lógico, o amadurecimento, né? Tempo Vai indo, junto, né? a gente tá junto há 8 anos, né, nesses 8 anos a gente amadureceu muito. Sim. E aí hoje a gente consegue lidar muito bem, assim. Tipo, a gente consegue esquecer do trabalho às vezes no final de semana. E- Quando a gente não está trabalhando, né? Competindo, em competição com os alunos. Que eu levo uma turma para competir em piscina, ele leva uma turma para competir em maratona aquática. Então, assim, mas hoje a gente consegue levar isso com mais leveza, né? E continuar dando os mesmos resultados, mas sem brigar dentro de Sem casa. brigar. E todo mundo passa por isso, viu? Você igual vocês estavam falando, né? É, Você tem também a gente muito- conversou com outros sim. amigos, companheiros de profissão que passaram pela mesma situação. Assim, se você consegue aprender com o erro do outro, melhor. Mas se você passar por aquilo, tem calma, conversa, né? Ajeita as coisas que dá pra melhorar. Né? A gente acompanhou o Augusto Cury, né? Dão uns vídeos do Augusto Cury, que para quem não conhece vale a pena. E ele fala uma coisa muito interessante, que a hora que você começa a achar um charme, o defeito do outro, tudo começa a melhorar, a fluir. Isso. Então, Você começa a gostar até dos defeitos. você começa a achar um charme, ai, que charme, né? Que ele é tão desorganizado, que charme. Aí você começa a colocar um tom mais leve, né, na relação, porque realmente é desafiador. E o Dan vem de um lar, né, Dan, em que os pais cresceram juntos, né? Eu cresci, meus pais trabalhando junto. Para mim, é um pouco mais fácil lidar com isso, né? Meus pais sempre trabalharam juntos, então eu cresci nesse ambiente.
E eu vejo que tem muitos casais que, assim, os dois são extremamente competentes, mas quando eles se unem, por não ter esse discernimento, por não ter essa maturidade, aí joga tudo por água abaixo, né? É isso. E são competentes. Se eles soubessem, né, o valor que... Se um agregasse no outro... A potência, né? Que daria, exatamente. Que daria é... E tem muito caso disso daí, em todos os segmentos aí, todos os ramos tem esse... Eu tenho até uma aluna tua lá que uma vez falou, né? Ai, graças a Deus meu namorado não é dentista. Graças a Deus não é dentista. Eles falam muito. Ai, graças a Deus não é da mesma área, né? Foi por isso que eu e a Carla, a gente dividiu a assessoria, na verdade, né? Então, cada um tá com a sua característica. Sim, exatamente. O da maratona aquática, aprende a fazer o... E ela tá com a galera da piscina lá. Então, assim, deu muito certo. Muito certo. Porque ela curtia muito aquilo e eu curtia muito o que eu tava fazendo. Então, beleza, um não vai botar o dedo no negócio do outro. A gente tá aqui do lado pra auxiliar se precisar. Mas a gente não interfere, né? Sim. Tá aqui, cada um faz o seu, tem sua função. E a coisa começou a gente aprende, né? Muito um com o outro. Eu fui estagiária do Marcos, né? Quando eu fiz estágio, ele era o professor responsável no meu estágio. Então, assim, eu falo que... sorte a minha que eu tinha o professor dormindo comigo, né? Literalmente. Literalmente. Então, assim, eu tenho o professor dentro de casa. E eu aprendo até hoje com ele. Sim. Né? Às vezes, coisas que eu tenho dúvida... às vezes, periodização. Nós fizemos faculdades em épocas diferentes. Então, nós tivemos aprendizados diferentes. Ele participou da minha faculdade de Educação Física. Quando eu comecei a faculdade, logo em seguida a gente começou a namorar. Né? Inclusive, ele falou assim pra mim, não vai fazer Educação Física, vai fazer Engenharia. É melhor. Ele avisou. Mas, enfim. Então, assim, eu pude, dos 4 anos da minha faculdade, por 3 anos... ter um professor dentro de casa. Que legal. Então, isso para mim foi muito bom. E eu acho que para nossa empresa é muito bom, né? Para nossa assessoria é muito bom. Porque a gente tá ali, sempre trocando conhecimento. Ele com a parte que ele gosta mais, eu com a parte que eu gosto mais. E aí a gente faz juntos esse complemento. Vai crescendo. Isso é sensacional. E a gente consegue atingir mais pessoas ao mesmo tempo. Com certeza. E se for ver, todo casal, eles se complementam, né? Sim. Senão nem ficaria juntos, né? Exato. Mas às vezes eles não conseguem abrir mão de uma coisa, abrir mão de outra pra fazer a coisa acontecer, né? Eu acho que é muito sobre isso, né, Dan? Fica a dica aí, galera. Quem trabalha junto, né, Dan? Não é ruim, não. Claro que dá. É só ajustar, né? É só ajustar. Bom, e aí agora a gente tá já indo pra... Não vou dizer parte final, mas já passamos do meio aí do programa. E para fazer jus aí ao nome desse programa, SuperaCast, não é? Eu queria que vocês contassem pra gente de todos esses desafios que vocês compartilharam com a gente, né? Desses momentos relevantes, desses pódios, desses títulos. Qual que realmente vocês consideram que realmente houve uma superação? E quais ferramentas vocês consideram mais importantes, assim, que vocês utilizaram nesse momento de superação? Caramba. Eu vou arriscar dizer que não chegou ainda nesse momento. Vai chegar. Que a gente... final do mês a gente tá indo pro Japão. Sim. Né, para competir o Campeonato Mundial Master. E eu acho que tanto no meu esporte, que é a maratona aquática, tanto no dela, que é a natação de piscina, eu acho que vai ser o ápice de competição que a gente já chegou, né? Eu aos 37 anos e ela aos 36. Então E a gente tá passando um baita de um perrengue para chegar até lá. Né? Tá contando com a ajuda de muita gente, que a gente tá fazendo uma rifa, né? Que legal. Na televisão para arrecadar dinheiro, porque a viagem é muito cara. E aí fala assim, mas por que vocês vão pra lá, né? É uma oportunidade que a gente tem de 2 em 2 anos só esse campeonato. A gente não sabe como a gente vai estar daqui 2 anos. Sim. A gente vai estar com as condições físicas que a gente tem hoje. Então a gente falou, essa oportunidade que a gente tem, né? A Carla tá super bem, eu tô me mantendo também. Eu nunca nadei uma prova de maratona aquática fora do país. Então vai ser uma oportunidade de representar o Brasil também lá fora. Então, cara, tem que ser agora. O que a gente vai fazer? Vamos fazer uma rifa, vamos dar um jeito de arrecadar esse dinheiro, né? Então assim... Por isso que eu tô falando que essa superação ainda vai ser lá. Né? A hora que a gente botar o pé lá eu botar o pé na areia para nadar a prova e a Carla subir em cima do bloco de partida, eu acho que ali vai ser a gente conseguiu.
A gente superou tudo que a gente tinha em termos de treinamento, em termos de trabalho, de financeiro, né? A gente sabe, o professor, ele não é a profissão mais valorizada. O professor de educação física, muito menos. Então, assim... Que é um absurdo, né, gente? A gente lida com a saúde das pessoas, né? A gente melhora a saúde e ainda assim, a hora que a gente coloca o nosso valor, eu não falo preço, eu falo que o nosso trabalho ele tem valor, né? A hora que a gente coloca o nosso valor, a pessoa fala, nossa, que caro. Infelizmente... Mas uma pizza é muito mais cara. Infelizmente as pessoas não valorizam, né? Não enxergam isso. Então, eu acho que é realmente isso. O nosso momento de superação, acho que ainda tá por vir. Tá sendo desafiador ir pra lá. Tá nessa fase agora. Exato. E quando que é? Vocês embarcam no... Dia 29 de julho. 29 de julho. Isso. A competição começa dia 3 de agosto. Vai até o dia 11. Vai até dia 11 de agosto. Que legal. Nossa. Então, acho que lá vai ser, assim... porque a gente... tá sendo muito difícil mesmo. Mas a gente tem confiança de que a gente vai conseguir. Acho que a pior parte já passou, né? Que era a parte de conseguir comprar passagem, de ir atrás de visto, né? Que o visto do Japão é meio chatinho para conseguir. Passamos um perrengue lá no consulado. Superação. Então já foi uma superação aí. Já. E assim tá dando tudo certo. Na dificuldade, mas tá dando certo, né? Com a força dos nossos pais juntos também. Então a família nossa tá super apoiando, desde unida. pai, tios, tias, primos, né? Tá todo mundo... Não, vamos lá, vamos fazer dar certo. Amigos, alunos. Nossa, tem uma galera por trás ajudando. Então, assim... Vai dar certo. A gente só não sabe como que vai ser exatamente o caminho até lá. Não, vai dar certo. Já deu certo. E interessante também, nesse percurso, né? Que nem tá sendo desafiador, né? Mas os treinos estão a mil, né? Não tem espaço para dúvida, para nada. Isso. Não é isso? Não tem assim, espaço. Por mais que esteja difícil, não tem... Isso, porque assim, sabe que a gente vai chegar lá ela na beira da piscina ou na beira do mar, a gente vai estar no melhor da nossa forma. Né? Então, sabe que para competir, a nossa parte vai estar sendo feita. Né? Agora, o restante que não depende só exatamente da gente, que aí a gente fala que é esse desafio a mais que falta, né? E a gente só vai ter certeza mesmo na hora que eu botar o pé lá no Japão. Né? Que legal. Muito legal mesmo. Eu me lembro de um momento em que eu encontrei a Carla na beira ali da piscina. Preciso falar disso porque... Pra mim foi uma lição. Eu até achei que você ia citar agora, mas... Ai, meu Deus. Eu acho que tinha sido bem recente a perda do seu pai. E eu me lembro que você tinha uma competição bem perto, uma prova. Eu estava competindo no dia que ele morreu. Exatamente isso. E aquilo me marcou demais, assim, a gente nem... se conhecia muito bem. A gente treinava mais com o Marcos, né? Eu treinava mais com o Marcos e lógico que quando a gente recebe uma notícia dessa, independente do grau de intimidade que a gente tem com a pessoa, a gente se sensibiliza. E ali eu encontrei e eu lembro muito de você falado né, da competição, ter sido no mesmo dia. Eu falei, nossa, gente, como né, assim, a emoção de um atleta realmente ela ensina demais. Naquele dia, Carla, eu aprendi muito, assim, eu virou uma chave. Eu entendi que eu sempre tive, assim, um pouco de dificuldade com as injustiças da vida. Eu sei que elas existem, as aflições existem, mas... Quando vem, né, tem gente que lida melhor, assim, ok, é uma dificuldade e tudo, mas eu sempre relutei um pouco, por quê? Por que injusto isso? E aí, quando ela falou que estava competindo, ou seja, fazendo o que ela tinha que fazer, não é? Independente daquele momento, nossa... Eu acho que você tem até mais coisa pra falar sobre, assim. E era uma coisa que o pai dela adorava ver ela fazendo também. Né? Então... Foi um momento... inesquecível, assim. E eu bati um recorde esse dia. Olá. Eu sempre falo até hoje. Que esse recorde tem nome e sobrenome. Que legal. Né? Eu tinha acabado de receber a notícia. Que eu tava na competição. Eu tinha nadado uma prova e o meu irmão tinha passado a noite com o meu pai. E eu ia nadar as provas do período da manhã, porque eu já ia trocar de roupa e ia pro hospital pra trocar com o meu irmão. E daí meu irmão ia fazer as coisas dele e eu ia ficar à tarde, dormir, pra no outro dia minha mãe ir no lugar. E aquele revezamento que a gente tava fazendo com ele ali nos últimos dias. E aí... eu nadei uma prova, os 50 borboleta,
eu ganhei os 50 borboleta, tudo, nadei bem. Voltei pra arquibancada. A hora que eu olho, a minha mãe e o meu irmão subindo. E naquela hora eu sabia que meu pai tinha falecido, porque não era pro meu irmão estar ali. Eles tinham que estar lá. Eles tinham que estar lá. E aí, a hora que eu olhei pro meu irmão, eu falei assim, o pai descansou, né? Ele falou, descansou. E aí, é inevitável não se emocionar, né? E aí, eu falei, tá, e o que a gente tem que fazer agora? Ele falou, ó, fica calma. A gente já ajeitou tudo, porque ele tinha falecido 3 horas da manhã, isso era 10 horas da manhã. O Marcos já sabia, porque a minha mãe e o meu irmão já tinham encontrado ele lá embaixo. Ele falou, ó, eles me deixaram nadar a primeira prova, né? Ele falou, deixa ela nadar e depois a gente fala e ela decide o que ela quer fazer. E aí meu irmão falou, ó, tá tudo bem, a gente só precisa que você vá até o cemitério, porque o túmulo da família tá no meu nome e eu que precisava autorizar a abertura e tal. Essa parte burocrática toda. É. E aí eles falaram, olha, fica calma, tá tudo bem, você só precisa fazer isso, não precisa sair correndo. Eu falei, tá, quanto tempo eu tenho? Aí ele falou assim, não, eles até processo de arrumar corpo, liberar. Ele falou, não, tá tranquilo. Eu falei, então eu vou nadar. Nossa. E nisso a locutora da competição, porque o meu irmão é atleta, né? Nadou muito tempo esse circuito que eu tava nadando, e minha mãe é árbitra desse circuito, minha mãe é árbitra de natação. E aí a locutora anunciou, falou, olha, pessoal, é com grande pesar que a gente informa que o Nelsinho, o pai da atleta Carla, acabou de falecer, nananana. Aí todo mundo deu uma salva de palmas e tal. Eu falei, então eu vou nadar. Nossa, cara. Eu peguei minha touca, meu óculos, dei um beijo no Marcos, falei, espera aí que eu vou lá nadar então. E aí eu fui. Gente. E eu falo que quem me deu força ali naquela hora, acho que foi meu pai, né? Nossa. E aí eu bati o recorde da prova, né? Foi muito legal. Eu falo que foi uma das vezes que eu mais fui aplaudida a hora que eu cheguei. E eu escutei muito assim, você tá louca? O que você tá fazendo aqui? Seu pai acabou de morrer? Imagina. Por que você tá nadando? Falei, eu vim fazer o que eu tinha que fazer. Meu pai sempre me ensinou isso. Vai lá e faça o que você tem que fazer. Então eu terminei. Que e naquele legal. dia eu terminei o que eu tinha que fazer. E com certeza, de onde ele estivesse, ele estaria muito orgulhoso de tudo, porque é o que você falou, era o ensinamento dele, e né, vou falar, pra assim, você. Isso deixou tudo muito mais leve. Sim. No próprio velório, no sepultamento dele, eu tava muito feliz. Porque Sim. eu tinha cumprido o que ele tinha me ensinado. Sim. Meu pai me ensinou muita coisa e eu, até o fim da vida dele, eu fiz o que ele me ensinou. Sim. Então isso foi muito legal. Muito legal. Não, quando eu ouvi isso ali na beira da piscina e a gente nem se conhecia, sabe? Eu falei, meu Deus, assim, que ensinamento. Porque quantas pessoas numa situação como essa, né? Desistiriam, assim. E tudo bem, normal. Acho que compreensível. A pessoa tá tomada ali de um sentimento, né? E as emoções tendem a desequilibrar, né? Mas essa clareza, né? Do olhar pra piscina e pular. E com certeza esse recorde, gente. Imagina a emoção que você pulou naquilo ali, né? Assim, que você pensou nele como se fosse a sua despedida, algo assim. E assim, era uma fase que eu não estava treinada. Nossa. A gente descobrir a doença do meu pai até ele falecer foram 3 meses. E esses 3 meses eu fiquei sem treinar, né? Por quê? Porque eu queria estar com ele o tempo todo. Então, assim, eu não tava na minha melhor forma. Nossa. Então, realmente, essa força que eu tive não foi minha. Total. Né? Não foi minha. Não foi fisiológica minha. Total. Foi o momento da que legal, gente. Nossa. Olha, então acho que esse é um momento de muita superação. Não, Eu não queria envolver algo tão sentimental assim, mas... Não, faz todo sentido pra esse podcast. Faz todo sentido, porque é uma baita superação. Isso pra mim, na hora que no momento em que eu escutei, Você vê que é interessante, se mesmo assim, como as pessoas pré-julgam, né? Como ela disse, pô, mas você é louca, você tá aqui? Então, assim, não sabe, o ensinamento do pai dela foi esse pra ela. Lógico, pra ela fazia todo sentido. Isso, então, porque assim, se você não sabe o que tá acontecendo, se você não conhece a pessoa, não pré-julgue ela antes, né? Exatamente. Então, tanto que agora, tipo, quem tá escutando, vendo, então, antes de julgar alguém, peraí. Conheça a história. Exatamente, exatamente. E aí que você vê que realmente o que aconteceu, né? Poxa, tá aí, ó, superação total. Exatamente. E eu falo que naquele momento eu soube transformar a dor em força. Isso. Eu falo, foi o pior momento da minha vida. Mas virou mais forte. Naquele momento virou recorde. Virou um recorde. Muito top isso. Então, acho que... Eu não tô falando que todos têm que fazer isso. Mas se a gente conseguir
aprender a tirar dessas lições, a transformar, às vezes, um momento difícil em aprendizado, em força. Exatamente. Em dedicação. Porque meu pai sempre me falou, se dedique. Exatamente. Se dedique, você nunca vai ser ninguém se você não se dedicar. Olha, Nunca. que ensinamento precioso, né? E é o que eu falei, eu levei até o fim da vida dele aquilo que ele me ensinou. E minha mãe me ensinou, e minha mãe até hoje, né? Minha mãe é muito durona, Que assim. top. Até hoje ela me fala. Então, eu acho que foi um momento... Obrigada por Supera, lembrar Cat. disso, viu? E que bom que eu pude compartilhar isso com você. Muito! Eu fico muito feliz. Virou uma chave pra mim aquele dia. Fico muito Virou feliz. uma chave. Eu orei muito por você aquele dia. E Deus falou muito comigo ali no meu momento de oração, do tipo, tá vendo? Aprende mais essa, né? Aprende mais essa. Porque, às vezes, por pouca coisa, a gente já abandona o barco, não é verdade? Em meio a um processo e poxa, que legal. E um detalhe interessante, no mesmo dia que ele faleceu, foi legal que, assim, vários meses repetidos, no mesmo dia ela estava competindo de novo. Dia 21 de maio. No mesmo dia, Isso. tipo, 21, Dentro do 21, primeiro 21. ano, né? Nossa. Dentro do primeiro ano, mais 3 competições caíram no dia 21. 21. Realmente, meu pai gostava de me ver competindo. Ele tá me vendo até Ele hoje. tá me vendo até hoje, com certeza. Puxa, que legal, meu, que legal. Bom, eu acho que é isso, Dan. Eu acho que a gente conseguiu... Poxa, que legal essa entrevista. Inauguramos com chave de ouro esse podcast. Estou muito, muito feliz. São 2 atletas. O Marquinhos acho que nem sabe que eu já mostrei para a família inteira o vídeo dele comendo a bisnaguinha do lado do barco. Naquele, De noite? Aquela foi de quanto? Foi de 48. 48 Eu acho que foi km. essa, né? Eu falo para todo mundo, eu falo, o meu professor, ele nadou 48 km. Cansa fazer de carro. De carro. Nadando, Imagina não é nadando. correndo. Não é correndo, né? Tem gente que não faz correndo. Não, e aí as Faz pessoas correndo. começam a perguntar, mas quantas horas? Mas sem comer, Não, né? Quando eu fiquei, foi difícil entender, 48 quilômetros, né? Como é que come nadando? Como é que faz pra fazer isso? Aí Até você ver o vídeo. Aí você fala, caramba, meu. Foi Nossa, muito legal, gente. Então, assim... Vai dar pra colocar esse vídeo lá, o pessoal ver ou não? Como é que é? Ah, o vídeo vai ser tá aí. interessante Vai depois ser pro pessoal, legal. Eu vou colocar pra galera assistir no YouTube. É um põe trechinho o muito vídeo, bacana. bacana. Ele toma água, assim, não para de nadar, né? E aí Não, o come a tempo todo. Vai bisnaguinha. tirando um braço e comendo com o outro. E tem um fiscal no barco, né? Tem a prova, ela deixa um árbitro, né, um fiscal lá, pra ver se você tá seguindo todas as regras, né? Que você não pode apoiar no barco, você não pode botar o pé no chão, então tem todo esse... Então ele tá sempre ali de olho, né? Nossa. E ele marca o que você tá comendo, qual o tempo, por que você tá comendo tal coisa, então é tudo controlado, Tudo né? controlado. Nossa, é legal. muito interessante. A Érica ficou orgulhosa né? dele. Ficou, né? Seguiu a gente. Inclusive, a Érica vai estar aqui com a gente num dos próximos podcasts. A Érica é nutróloga e vai ser muito legal ter ela aqui também, né? Vai dar muitas dicas legais dessa parte de nutrição. Sem dúvida. E acho que é isso, né, Dan? É isso Acho aí, que foi isso aí. muito legal. Muito bacana. Bom, esse programa, ele vai ao ar provavelmente em agosto. Vocês já vão estar no Japão. Então, a gente quer já desejar tudo de melhor, boa sorte na viagem. Tenho certeza que vai ser sucesso e que vocês depois contem pra gente, né? Toda a experiência, todo o aprendizado, né, Dan? É isso aí. E aí também vou aproveitar. Quem quiser acompanhar vocês lá, como é que funciona aí a página de vocês? Passa aí. Quem quiser acompanhar até... É aberto esse daí? A rifa? Como é que funciona aí? Sim. Pelo nosso Instagram mesmo, né? Tem as instruções lá, entre em contato com a gente, no particular. Que a gente passa número, com os valores, tudo certinho. Então é aberto para qualquer um ajudar. A gente tá aceitando ajuda de todo mundo. Legal. Né? Tem bastante número ainda disponível. Tem. Então a gente tá na correria final aí para tentar chegar nessa arrecadação final aí para conseguir completar. Legal. Qual que é Tem o Instagram da Carla. Acho O que meu tem, é- não? Vai colocar? Eu acho que a gente vai... Acho que vai colocar no ar, mas pode O falar. meu é @carlisturion, tudo junto. E o meu é @Marcos_Fracaro com 2 Cs. Fracaro com 2 Cs. Isso. Boa. Eu vou colocar também na legenda, tudo pro pessoal alcançar e acessar vocês, gente. E antes de você terminar, de novo, agradecer a oportunidade por estar aqui. Foram 2 pessoas que chegaram na assessoria quietinho, como não queria nada, de e ficaram mansinho. ali até isso hoje aí. com a gente, né? As filhas aí, vira e mexe, estão junto lá na borda da piscina. Então, obrigado pela confiança, pela oportunidade, tá? Eu acho que esses vínculos que a gente
acaba adquirindo com o passar do tempo são coisas impagáveis, né? Exatamente, então, é só agradecer a vocês por tudo isso daí. Obrigado. Legal, obrigado. legal. Eu quero colocar também que a Talismã Biju foi a nossa patrocinadora oficial, está sendo a nossa patrocinadora oficial aqui deste evento. Para quem é de Piracicaba e não conhece, Tem que ir né? lá Vale a conhecer a pena loja, no conhecer. centro É lá de no Piracicaba. centro, na rua Rangel Pestana, 966. E o Instituto Cibele Gilioli continua aí a todo vapor com os cursos de imersão, de residência, para você que quer entrar na área ou que já fez cursos, mas ainda não se sente 100% seguro. É só chegar, somos uma equipe preocupada realmente assim na sua evolução, não só profissional, como também emocional, como também na sua carreira, na questão administrativa, na parte de gestão. A gente vai trazer muitos convidados assim para agregar realmente, levar para vocês conhecimentos relevantes aí na área da Hoff. Certo, gente? Muito obrigada, então. Obrigada, Foi sim. muito legal e a gente vai acompanhar vocês no Japão. Isso aí. Tá joia? Valeu.